Olá, minhas lindas, como vocês estão? Maravilhosas? Espero que muito bem. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Se você veio pelo Instagram, seja muito bem-vinda ao meu canal. Já se inscreva, ative o sininho de notificações. No momento, né, por hora, estamos tendo aqui vídeos todos os dias. Eu tô tentando trazer para vocês, aliar, né, entre um atendimento e outro, entre o estágio, entre os partos. Estou tentando trazer para vocês aqui alguns conteúdos. Já deixa aí o seu like também para a plataforma entregar para mais mulheres que precisam entender sobre isso aqui. E também deixa aí o seu comentário para eu entender que o conteúdo foi um conteúdo que agregou valor, que foi importante. Se ficou alguma dúvida, avisa. Escreve para mim, fala, Bru, não entendi isso e aquilo, e a gente vai criando aqui, né, um relacionamento também. Tô chegando por agora nessa rede. Eu trabalhava e trazia sempre esses assuntos lá no Instagram e no TikTok, mas agora eu resolvi vir pra cá também, tá? A pedido de algumas de vocês, para trazer alguns vídeos mais longos, aqui eu consigo explicar as coisas bem explicadinhas. E o assunto de hoje, vamos lá, hoje eu quero falar de novo com as gestantes. O assunto de hoje é parto a jato. Trouxe aqui pra vocês alguns relatos, vocês podem estar vendo aí, de gestantes que fizeram o meu curso de preparação para o parto normal, né? Gestantes que não são de Brasília, então a preparação é à distância, algumas gestantes de outros países, e gestantes que fizeram a preparação comigo, tiveram um acompanhamento e também a assistência durante o parto. São alguns relatos que chamam a atenção e vocês muito me perguntam, então eu falo um pouquinho sobre parto a jato, sobre esses partos rápidos. Por que um parto de alguém que eu conheço, alguma experiência, foi demorado? Por que algumas mulheres têm um parto rápido e outras não? E eu vim resolver, então, trazer aqui para vocês de uma forma esclarecedora, tá? Vou evitar editar muito esse vídeo, vou evitar trazer cortes ou coisas do tipo, para que você realmente entenda, não fique nada desconexo, para que fique muito claro. Primeira coisa que a gente precisa entender, Bruna, é possível ter um parto rápido? É possível, e esses relatos aqui mostram isso, né? São vários. Se você for lá no meu Instagram agora, lá no meu TikTok, até aqui no Shorts, eu também tento colocar alguns relatos de vocês. Vocês vão ver que é possível. E o que torna um parto mais rápido e mais fácil? A preparação física para isso acontecer. Primeiro, todo o trabalho de parto, ele é mental. Ele começa aqui. Como assim, Bruna? Quando eu tenho ansiedade, quando eu tenho níveis de cortisol elevados, a ansiedade, a preocupação, quando eu tenho adrenalina associada ao medo, são hormônios aí, o cortisol e a adrenalina são hormônios que dificultam o trabalho de parto acontecer. Já passou por uma situação em que, de repente, você passa por uma situação de perigo, qualquer que seja, um susto no trânsito ou alguma outra coisa que te trouxe medo, e já sentiu que na hora o coração acelera e minutos depois, sabe, quando a gente diz que o sangue esfria, você já percebeu que parece que todo o músculo do seu corpo, todo lugar tá doendo. O que é isso, Bruna? A adrenalina e o cortisol conseguem enrijecer sua musculatura. E pensa comigo, assoalho pélvico lá no seu útero, na sua pelve, importante para o parto, é uma musculatura. Então, o primeiro ponto que eu preciso entender, produção hormonal faz o parto acontecer. E eu preciso entender que essa produção tem que ser positiva. Então, obter informação, eu sempre digo, gente, um cérebro que entende os processos pelos quais ele vai passar durante o trabalho de parto é um cérebro tranquilo, é um cérebro sem tanta ansiedade, sem preocupação. É lógico, é normal ter medo do novo, né? É um acontecimento que muitas mulheres estão passando pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, mas cada parto é um. E cada experiência é uma nova experiência, mesmo que em mulheres que já tiveram diversos partos vaginais, aquele com aquele bebê, durante aquela gestação, naquele momento, é único. Então, o que a gente vai conversar hoje é sobre isso. Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam, que todo parto começa na mente. Primeira coisa. Bruna, mas não é a contração, mas quem produz a contração? Quem produz a contração é a ocitocina, hormônio. Quem produz? Cerebral, a produção. Gente, hormônio, tudo é hormonal. O trabalho de parto ele acontece de dentro para fora. Quando você sente já as contrações ou incômodos, significa que o seu corpo já está trabalhando internamente e agora você consegue perceber os sinais.
Mas eu vou tentar trazer aqui de uma forma que fique para vocês claro e mais resumido também, tá? Isso é bem profundo. Eu consigo explicar isso para vocês terem noção. As aulas com as famílias, com as gestantes, tanto no acompanhamento presencial quanto no curso, são horas. Então, e não tem como eu trazer um vídeo de horas aqui, a não ser que seja uma live. A gente pode até conversar sobre isso depois, hein? Acho legal, pra tirar dúvidas e explicar melhor. Mas eu vou tentar trazer a quantidade de tempo que o YouTube suporta e para vocês também assistirem e entenderem rapidinho, né, do que se trata. Primeira coisa muito importante. O que acontece? Qual é a preparação física que eu faço com essas mulheres, com as minhas gestantes, para que elas tenham esses resultados aqui? Se você abrir meu Instagram, você vai ver muito mais. Eu consigo preparar o corpo e trazer para o corpo uma facilidade. Eu digo que é um atalho. Como assim? Todo trabalho de parto não é só contração, dilatação, cheguei nos 10, vou parir. Não é isso. E outra coisa muito importante, um parêntese grande aqui para vocês. Nem todo trabalho de parto se inicia com o rompimento da bolsa, como a gente vê nos filmes, novelas. Pelo contrário, tá? O normal é que a bolsa venha a romper durante a fase ativa de trabalho de parto, próximo do expulsivo lá. Quando a gente tem uma bolsa que rompe antes do trabalho de parto começar, a gente tem uma condição chamada bolsa rota prematura, e que muitas vezes pede aí, né, se a mulher não evolui, se for o caso, pede uma indução. Então, para vocês terem noção, já tira da mente de vocês essa noção de que eu vou esperar a bolsa romper para ir para o hospital. Às vezes ela nem rompe, sabia? É o chamado parto empelicado, quando o bebê nasce dentro da bolsa. Já tive a experiência de acompanhar gestantes minhas que tiveram esse parto e é lindo, é incrível. E é totalmente possível. Um deles, inclusive, era um parto de bebê gig, tá? As gestantes aqui, as mulheres aqui de Brasília vão reconhecer lá no HRS, Hospital Regional de Samambaia. Eu atendo todos os hospitais aqui de Brasília, públicos particulares. E foi lá. Eu tive um parto empelicado lá de bebê gig. Tive outros também em outras redes de saúde, mas de um bebê gig, a bolsa permanecer íntegra e o expulsivo acontecer com a bolsa íntegra foi lá. Muito memorável, acho lindo. Tá tudo lá no Instagram, eu coloco os relatos tudo lá. Então tá. Bruna, se o trabalho de parto não acontece, contração, dilatação, nasceu, como é que funciona o trabalho de parto? O trabalho de parto é uma equação matemática praticamente. Eu tenho contração, a contração é o que traz dilatação. Se eu não tenho contração, eu não vou ter dilatação. Assim a gente já começa a perceber por que existem as induções. Depois eu posso trazer um vídeo trazendo para vocês, né? Eu posso fazer um compilado dos métodos de induções farmacológicos, naturais, tudo que a gente tem por aí. Como é que eles funcionam, tá? O mecanismo de ação. Então tá bom. Eu preciso então de contração. A contração vai trazer a dilatação, só que eu não consigo dilatar rápido se eu tiver um colo de útero grosso, um colo alto, a borda de colo grossa e rígida. Então o que eu preciso? Contração, dilatação, colo de útero fino ou apagado, tá? A gente usa as duas nomenclaturas. Pronto, contrair, meu colo tá fino, tá quase sem borda de colo, a borda que a gente chama de apagada. Dilatei rápido, vai nascer? Não, a não ser que o bebê esteja encaixado e baixo. Então, qual que é a equação para um trabalho de parto a jato, tá? Primeiro, eu ter um afinamento de colo de útero. Eu falo muito sobre isso lá, muito sobre isso aqui. Afinei o colo de útero. Segundo passo muito importante, eu preciso melhor posicionar o meu bebê. Então, eu preciso exercícios de encaixe. E existem exercícios diferentes, eu até explico isso também. No curso a gente consegue ter tempo, né, de aprofundar cada exercício. Cada exercício é feito para alguma coisa. Cada exercício, tem exercício que é para virar o bebê que está sentado, pélvico, para que ele fique cefálico, né, vire de cabecinha para baixo. Tem exercício que é para abrir a pelve, para facilitar o encaixe do bebê. Tem exercício que é para descer o bebê. Tem exercício que é para centralizar o bebê que não está centralizadinho ainda em direção ao canal de parto. Cada um tem a sua função. E o ideal é que eu tenha um bebê encaixado e baixo. Então, tem um colo apagado, um bebê encaixado e baixinho. O que eu preciso agora? Esperar o meu corpo
contrair, entrar em trabalho de parto quando ele estiver pronto, quando meu corpo estiver pronto, começar a produzir ocitocina em pico, tiver as contrações, eu vou ter uma evolução a jato, muito mais rápida. Por quê? Quando eu não preparo esses dois itens importantíssimos no trabalho de parto, o seu corpo vai fazer essa preparação de forma natural. Durante o trabalho de parto, o que vai demandar mais tempo. É aí que entram aqueles casos de gestantes que permanecem 20 horas em trabalho de parto, 16 horas em trabalho de parto, porque não houve uma preparação adequada para isso acontecer. Bruna, mas eu não fiz a preparação e meu parto foi rápido. Amém, tá? Em alguns casos, isso pode acontecer. A sua anatomia contribui, o seu corpo, o teu bebê, o seu colo, pode ser já um colo mais macio, já é mais fácil. Mas o que a gente sempre traz? A preparação física é muito importante, tá? Então, para vocês terem noção, tá aí, eu coloquei os relatos, vai dar uma olhadinha também nos relatos no Instagram, existem trabalhos de parto que acontecem em uma hora. Eu sempre conto esse caso, inclusive tá lá nos destaques, a gestante tá lá também, ela deu o depoimento dela, foi uma gestante aqui de Brasília, fiz a preparação dela, a Andrea. Fomos ao hospital e chegando lá, olha só, por isso que é importante entender o trabalho de parto e cada fase dele. Chegamos ao hospital e ela tava com 1 centímetro de dilatação. E o médico disse assim, não vamos internar, ou então vamos para uma cesárea, porque você tem 2 cesarianas prévias. É um outro assunto que a gente pode abordar aqui, tá? VBACs. VBACs são indicadas, inclusive pela OMS, Ministério da Saúde, que são partos vaginais após cesarianas. E ele falou assim, então não dá pra internar porque ela tá com 1 centímetro, a não ser que vocês escolham cesárea. E ela já estava num padrão de contração de fase ativa. Por isso eu digo, não se baseiem só no rompimento da bolsa, não se baseiem em saída de tampão. Esses itens sozinhos não significam parto. E não se baseiem só na medição ali durante o exame de toque. Bruna, eu vou me basear pelos centímetros. Meu Deus, tô com 1, vou desanimar. Preste atenção, escute essa história. Fomos ali, o médico deu essa conduta, eu falei pra ela, Andrea, você tá com contração em fase ativa. Não dá para voltar para casa. Por quê? Quem é aqui de Brasília vai entender a distância, mas eu vou tentar trazer para vocês. O hospital é a maternidade, né, do Sudoeste. E ela mora em Santa Maria. Dá mais ou menos 40, 50 minutos de carro. Olha só. Chegamos lá, 1 centímetro de dilatação, mas ela tava já com tudo para fazer ativa. Eu falei, não, melhor não voltar para casa, de forma nenhuma. Então ele disse assim, então fiquem aí no box, vou preparar então a sala de cesárea. Tentando trazer uma negativa de algo que é possível e é indicado, tá? Inclusive a gente tem gestantes aí que estão no seu 4º parto, os 3 foram cesariana e o 4º é normal, e assim vai. É possível, tá? Mas com monitoramento adequado, cuidado, verificar se há risco ou não de ruptura uterina, enfim. E a gente ficou ali no box, fazendo exercício, trabalhando com ela tava com muita dor, realmente. O ritmo de contrações era um ritmo adequado, porque fase ativa tem um ritmo certo de contrações, tá? É um dos sinais que a gente consegue identificar que a gestante chegou em fase ativa. Com 1 centímetro. Gente, 1h15 depois, o Benjamin nasceu. De 1 centímetro ao nascimento do Benjamin. Tá tudo lá no meu Instagram, vai lá ver o que você acha lá. Ele nasceu. Coloquei tudo nos destaques lá, partos. Ele nasceu. A bolsa rompeu no elevador, ela tava já na cadeira de rodas, né? No elevador, a gente descendo pro andar das salas de parto. E nasceu. Imagina só se ela não estivesse acompanhada por uma doula, eu tava lá junto. Imagina se ela não estivesse acompanhada e tivesse, nesse caso, não entendido que opa, eu tô com 1 centímetro, mas eu tô com todos os outros sinais que indicam uma evolução rápida. A gente tinha feito a preparação física dela, afinamos o colo de útero, posicionamento, tudo para um parto rápido. Imagina só, se ela não conhecesse, né, se ela não tivesse feito as aulas, se a gente não tivesse conversado, se preparado sobre as fases, ela iria para casa e antes de chegar em casa, o Benjamin teria nascido. Do carro, entende? Por isso é tão importante estudar, obter informação, entender que o trabalho de parto ele acontece em fases, tá? A gente tem aí contração de treinamento, que podem surgir, são as Braxton Hicks sem dor, mas aí nós temos fase de pródromos, fase latente e fase ativa. A fase ativa é a única que é considerada trabalho de parto, inclusive pelo Ministério da Saúde. Então, a fase ativa
é a fase a partir dos 4 ou 5 centímetros, que indica que a mulher vai evoluir. Por quê? Antes disso, mesmo que haja dilatação, em fase latente, tem gestante que passa 2, 3, 4 semanas com 2 centímetros dilatado e não evolui. Por que isso, Bruna? Porque fase latente não é parto. Pródromos não são parto. Parto é fase ativa. E é normal, é fisiológico que a mulher ela tenha uma dilatação em até 4 centímetros e não termine de evoluir. O corpo dela continue até o dia em que ela resolve, né? O corpo resolve evoluir e chega em parto, em fase de trabalho de parto ativo. E aí termina de evoluir, né? Não é incomum a gente encontrar gestantes por aí que já estão com 2 centímetros dilatado, não sente praticamente nada além das contrações de pródromos e segue a vida normal. Por que isso acontece? Por causa disso. É fisiológico, gente, é do corpo e cada organismo reage de um jeito. Então, trouxe aqui para vocês os partos a jato, que são os famosos partos rápidos. O que eu preciso, Bruna, para conquistar um desses? Preparar o seu corpo fisicamente, tá? Bruna, agora eu gostei bastante, quero entender a fundo, detalhado o que é isso, o que acontece em cada fase. Vem com a gente, vem se tornar aluna do Parto Empoderado, tá? Receba o seu plano de parto, prepare o seu acompanhante. Lá eu consigo trazer mais detalhes, sabe? É um curso enorme, que vai desde a 12ª semana da gestação, às 12 semanas, até o pós-parto, rotina de sono do bebê, amamentação, tá tudo incluso nisso. Então, eu consigo trazer aqui para vocês algo mais sucinto, mas para vocês que querem aprofundar, que querem preparar-se, né, e achar que não é suficiente os conteúdos por aqui, entre em contato comigo lá no Instagram, tá? Bruna S. Cardoso, que a gente consegue conversar e você vem aí pro time de mulheres empoderadas. Eu espero que tenha ficado claro. O trabalho de parto a jato é um trabalho de parto onde a gente preparou esse corpo. A gente afinou o colo, descemos o bebê, encaixamos ele, abrimos a pelve, tá? Usamos de alguns artifícios naturais para relaxar o colo de útero, para relaxar o assoalho pélvico, para a gente conseguir uma evolução rápida. E essa evolução realmente acontece, tá? Não é incomum, não é mentira. Pelo contrário, trouxe aqui para vocês vários relatos aí comprovando isso. Mas é muito importante entender essa preparação. Por quê? Quase não é falado sobre preparar o corpo para o trabalho de parto. Esse papel é da doula, educadora perinatal. Eis-me aqui. Como eu falei para vocês, eu sou graduanda também em enfermagem, estou finalizando minha formação pela UNB, Universidade de Brasília. E nem o enfermeiro obstetra, nem o médico obstetra faz essa preparação. Até também pelo tempo, o foco da consulta é outro. Quem faz essa preparação somos nós. Então, é muito difícil a gente encontrar uma gestante que teve informação suficiente para entender que ela precisa estudar o trabalho de parto. A gente estuda tudo nessa vida, tudo você estuda. E o parto, que é um acontecimento tão importante, que tem risco sim, seja ele vaginal ou um procedimento de cesariana, tem seus riscos, tem os seus prós e contras em cada caso, tem suas indicações, contraindicações, tem tanta coisa para a gente entender e estudar. Bruna, tem as induções farmacológicas, quando usar, qual usar, não existe só ocitocina, tem muito mais. Quando é contraindicado, quando é indicado, quais os cuidados? É a única coisa que a gente não estuda, já percebeu? É algo importante para sua vida, para manter a sua vida, manter a vida do teu bebê, mas as pessoas acabam não considerando algo importante. Montar um plano de parto, entender o que é, preparar o acompanhante que vai estar com você nesse processo. Por isso eu digo, é importante sim estudar trabalho de parto, estudar processo de amamentação antes de amamentar, estudar a rotina de sono do bebê antes do bebê nascer, porque a rotina já começa a partir do primeiro dia no hospital. Eu sempre digo isso, ensino para gestantes, para mulheres, né, ainda gestantes, para que saibam lidar e trazer essa rotina, esse padrão de ciclo, dia e noite, para um recém-nascido que durma a noite inteira, ainda na gestação. É importante, invista realmente tempo, invista em obter conhecimento, seja com cursos ou com profissionais da área, vá pesquisando, faça aí, né, o teu momento de estudo mesmo, porque é importante, tá? É uma experiência única que dessa forma, desse bebê, nessa gestação, só vai acontecer uma vez, mesmo que você tenha vários filhos.
Então é importante que cada experiência seja única. Entender também, né, quais são os tipos de violência obstétricas, quais são as suas leis, as leis que te guardam, os direitos que você tem, o que são negligências médicas, o que tem, quais são os direitos que o teu bebê tem, que o teu acompanhante tem, e assim a gente consegue prosseguir, tá bom? Espero que tenha ficado claro, espero que eu tenha conseguido trazer para vocês de uma forma resumida e fácil de entender, tá? Que o parto já é uma equação. E espero também ter contribuído para a sua jornada de parto. Te espero lá no Instagram também com o seu relato. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.